Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia, que o nosso Deus bendito e todo-poderoso, o nosso Pai Celestial, abençoe poderosamente a cada um de vocês em mais este dia que se inicia, continuando a série de vídeos a respeito dos obstáculos à fé, dos impedimentos à nossa fé. Hoje vamos falar de um obstáculo, de um impedimento muito comum na vida dos crentes. E às vezes o crente nem percebe que é esse detalhe que está impedindo a sua fé de funcionar. Às vezes o crente pensa que o que impede a sua fé é apenas o pecado flagrante, aquele pecado medonho, pecado grande, tipo adultério, né? A fornicação, a prostituição, as drogas, né? A bebedeira. Às vezes o crente pensa que é o ódio dos irmãos ou o ódio de alguém que é que impede a fé. Claro, todas essas coisas impedem a fé mesmo, né? Porque é pecado, são pecado. Agora, tem coisas que o crente faz e ele acha que não é pecado. Aliás, ele nem sabe que é pecado e continua praticando. E muitas vezes o crente não vê respostas às suas orações, ele não vê Deus se manifestar porque a fé fica impedida devido a esse detalhe sobre o qual vamos falar daqui a pouquinho. Mas a hora que ele descobre e conserta isso, meu amigo e amiga, a fé ela dispara, a fé decola, a fé realmente vai funcionar para você, tá bem? Antes, porém, da gente falar sobre esse assunto, já deixa o like para o canal, aperte aí o botãozinho gostei, também se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que o YouTube avise a você toda vez que a gente lançar um vídeo novo, tá bem? Olha, o impedimento à nossa fé, sobre o qual eu vou falar com você hoje, ele diz respeito às nossas palavras, aos nossos lábios, àquilo que os nossos lábios falam, àquilo que os nossos lábios produzem. Isso é de extrema importância porque a Bíblia revela, a palavra de Deus revela que a nossa boca ela pode ser fonte de bênção ou maldição. Por quê? De acordo com as palavras que falamos, então nós vamos produzir bênção ou produzir maldição. As nossas palavras são poderosas. Você vai perguntar assim, pastor, por que é que as nossas palavras são poderosas? Sabe por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, se Deus tem a sua palavra poderosa, se a palavra de Deus é poderosa, se tudo que veio a existir pela palavra de Deus, ou seja, Deus falou e aquilo que ele falou veio a existir, já que nós somos feitos à sua imagem e semelhança, assim também nós. Aquilo que nós falamos é aquilo que vem a acontecer. Por isso que você vê muitas vezes a pessoa num sofrimento, numa doenceira medonha, numa derrota medonha, pode ver que a boca dessa pessoa só fala de derrota, só fala de doença, só fala de fracasso, só fala de coisas ruins. Pode ver. E pode ver também que aquela pessoa que está vencendo, aquela pessoa que tem sempre uma saúde abençoada, uma pessoa que prospera, uma pessoa que está tudo dando certo para ela, pode ver que as palavras dela são palavras de vitória, de bênção, palavras de paz, palavras de amor, palavras segundo a Bíblia Sagrada. Então aquilo que nós falamos interfere grandemente na nossa vida. Então, meu amigo e amiga, vigie aí e verifique se a sua boca anda soltando muita coisa ruim, é por isso que a sua vida está fracassada. Então muda isso, porque Deus está te falando isso agora através desse vídeo. Comece a mudar o modo como você fala. Aí você vai falar assim para mim, pastor, mas não é que eu estou vivendo dias ruins, eu estou passando por problemas, eu estou tendo dificuldades, e eu vou perguntar para você, amigo e amiga, quem é que não passa por isso nessa vida? Você não é exclusividade, tá? Todos nós, eu tenho problemas, você tem problemas, a pessoa do seu lado tem problemas, ninguém está imune de passar dificuldades nessa vida. Porém, aqueles que estão em Cristo e aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam, esses superam os problemas e as dificuldades. Jesus nunca prometeu
que nós não iríamos ter problemas nessa vida. Pelo contrário, ele disse sim, vocês vão ter aflições, vão passar por problemas aí, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, se Jesus venceu, nós vencemos também, porque tudo que ele fez é como se nós tivéssemos feito, já que estamos nele, né? Jesus veio nos representar aqui nessa terra, então tudo que ele fez foi por nós, colocou em nossa conta. Se ele venceu, nós vencemos também, ou seja, as lutas vêm, mas você pode vencê-las totalmente. Agora, como isso acontece? Como essa vitória acontece? Com a sua boca. A sua boca precisa estar em harmonia com a boca de Deus. As palavras que saem de seus lábios precisam estar em harmonia com a palavra de Deus. Vou ler para você aqui o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo de número 20 em diante. Presta atenção no que está escrito aqui. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Isso aqui é Deus falando, olha, presta atenção nas minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, quer dizer, presta atenção no que eu ensino. Você tem que prestar atenção nesse ensino aqui hoje sobre as palavras que saem da sua boca. Diz assim no versículo 21, não os deixes, quer dizer, não deixe as minhas palavras e nem os meus ensinos apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do seu coração. Quer dizer, você precisa guardar a palavra de Deus, as promessas de Deus, tudo que ele diz ao nosso respeito dentro do seu coração. E aí ele explica o porquê, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Gente, isso aqui é uma declaração tão clara, né? Que a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, quando estão dentro do nosso coração, nós então podemos falar aquilo ali e aquilo vem acontecer. Agora, é simples assim? É mágica? Claro que não. Ele fala que nós devemos guardar no nosso coração as palavras de Deus. Você vai perguntar quais palavras, pastor? Tudo que você puder guardar da Bíblia Sagrada, as promessas de Deus, as advertências do Senhor, as promessas com relação à nossa vida aqui na terra. Por exemplo, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus veio nos trazer vida e vida com abundância, não é com escassez, é abundância. Abundância quer dizer fartura, tá entendendo? Guarda isso no coração e nunca diga, eu não tenho, eu não consigo, eu não tenho nada nessa vida. É por isso que não tem, porque a bocona fica aberta falando que não tem. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a pessoa está sempre falando a respeito daquilo que lhe falta, né? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho saúde, eu não tenho paz, eu não tenho ninguém. E nunca vai ter mesmo, enquanto continuar com a bocona aberta falando besteira. Porque essas coisas que você está falando, veja, tudo contrário ao que a Bíblia diz, são perversidade. Eu sei que você pode achar estranho o que eu estou dizendo e você vai dizer, mas eu não sou uma pessoa perversa não, pastor, eu sou uma pessoa de Deus. Eu sei, filho, mas sem perceber, você está cometendo uma perversidade, falando o contrário do que a Bíblia diz. Por quê? Olha o que está escrito no versículo 24. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. É claro que esse texto aqui se refere a você falar mal das pessoas, caluniar, se refere a você falar prejudicando os outros, né? É claro, mas também se refere a você falar de modo errado, contrariamente ao que a Bíblia diz. Então a Bíblia diz que você foi curado pelas feridas de Jesus. Isso é um fato, mas você vive dizendo que está doente? A Bíblia diz que Jesus já levou a tua doença no corpo dele, já levou, você não tem mais doença. O corpo pode até sentir, mas vamos dizer assim, legalmente, diante de Deus, essa doença já foi retirada. Mas por que a doença permanece? Porque você fica assumindo ela para você, dizendo, eu tenho tal doença, eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, eu tenho tumor, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É complicado, né, filhinho? Você precisa se alinhar com a palavra de Deus, tá? É claro que algumas doenças, né, elas são decorrentes do nosso mau uso do corpo. Então tem pessoas que estão doentes porque fumam, outras porque bebem, outras porque usam drogas, outras porque comem exageradamente, outras porque não bebem água, né? Outras porque comem de menos, né? Às vezes a pessoa tem medo de engordar, né? Fica uma vareta. Às vezes até, como acontece com algumas modelos, né? Elas ficam com medo de engordar e elas não comem nada, ficam esqueléticas mesmo, ficam até com o corpo até feio, né?
pele e osso praticamente, é um problema até psicológico aí, né? Mas fora isso, meu amigo e amiga, se você cuida bem da sua saúde direitinho, né? As demais doenças, olha, você não deve aceitar não, mas toda vez que você fala, eu tenho tal coisa, você vai no médico, por exemplo, ele faz o exame, pode até constar alguma coisa lá, ele vai diagnosticar alguma coisa, mas você não precisa falar, olha, eu fui no médico e ele disse que eu tenho tal doença, então eu tenho tal doença. Não, você tem que falar assim, ó, deu no exame, o médico fez o trabalho dele, mas eu vou concordar com a palavra de Deus. O meu corpo já está curado pelas feridas do Senhor Jesus. É assim. Às vezes você tem uma família que ainda não é de Cristo, né? Uma família que ainda não é salva. Você, mulher, às vezes tem o seu marido que não se converteu e de repente você fica se perguntando por que a minha família não muda, por que meu marido não se converte? É porque de tanto falar, minha família não tem jeito, minha família não muda, meu marido não muda, só por Deus mesmo. Não, é só por Deus não, Deus quer mudar, mas você foi colocada no caminho dele, ou talvez você, marido cristão, né, que fica reclamando da esposa, Deus te colocou no lado dela para você ganhar ela para Jesus. Então, em vez de ficar dizendo que não tem jeito, né, usando até aqueles provérbios do mundo, né, pau que nasce torto, morre torto, para de falar bobagem. Começa a pronunciar a palavra de Deus, começa a proclamar, a declarar a palavra de Deus que diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tá entendendo? Você vai dizer assim, pastor, mas eu não consigo, parece que quando eu falo essas coisas, tipo assim, eu fui curado pelas feridas de Jesus, eu e a minha casa estamos salvos, ou serviremos ao Senhor, né? O meu Deus é meu pastor, nada me faltará. Parece que eu estou sendo falso, pastor, estou falando da boca para fora, porque parece que eu não acredito nessas coisas. Então, aí, o que falta para você então? Você sabe que tem um versículo que fala que a boca, ela fala do que está cheio o coração. É natural, tá? Toda pessoa, quando tem algo no coração, aquilo vai sair pela boca. Como Deus. Deus, ele tinha no coração criar o universo, criar o homem, ele queria ter filhos. Ele falou e tudo que ele falou veio acontecer. A mesma coisa ao ser humano. Tudo que está no coração dele, ele fala. E tudo aquilo que ele fala vem acontecer. O problema é que as pessoas, elas enchem o coração de tanta tranqueira, de tanta coisa ruim, por vários motivos, né? Por exemplo, o primeiro deles, por não ler a Bíblia. Não ler e não ouvir, né? Então, elas não têm... Se não lê a Bíblia, não vai entrar nada no coração delas. Mas são pessoas que muitas vezes ficam perto de pessoas perversas, pessoas ímpias, pessoas mundanas e até mesmo crentes carnais, que só falam besteira, falam palavrão. Se fica perto de tais pessoas, né, aquilo que você vai escutando delas começa a entrar no seu coração. Daqui a pouco está que nem elas, falando igual a elas, pensando igual a elas. Por isso que a Bíblia fala para a gente se afastar de tais pessoas. Não odiá-las, não desprezá-las, orar por elas, amá-las, se for possível ganhá-las para Jesus, mas tem um limite, desde que a presença delas não contamine a nossa fé. Está entendendo? Porque aquilo que elas falam vai encher o nosso coração. E olha que interessante que a Bíblia fala sobre isso. Provérbios capítulo 4, versículo de número 23. Olha aí, ó. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, o Espírito Santo aqui está dizendo, olha, vigia, guarda o teu coração, porque é do teu coração que vão sair palavras de vitória ou palavras de derrota. Se você não guardar, não vigiar o seu coração e você permitir que entre nele palavras de doença, palavras de derrota, palavras de miséria, palavras de mágoa, de ressentimento, né? Aquelas palavras que vão afetar a sua fé negativamente, então você vai ter uma vida derrotada. Mas se você vigiar e selecionar o que entra no seu coração, se você encher o seu coração com a palavra de Deus, como ele fala aqui, né? Como Deus fala aqui no versículo de número 21, olha só, guarda os ensinamentos e as palavras de Deus no mais íntimo do teu coração. Porque cada vez que você abrir a boca, se o teu coração estiver cheio da palavra de Deus, os seus lábios vão falar em conformidade com a palavra de Deus. Ou eles vão repetir a palavra de Deus, ou eles vão falar em conformidade com a palavra de Deus. E aquilo que você fala acaba acontecendo. Então você está enfermo, comece a falar da sua cura, comece a falar do seu bem-estar, comece a falar que você está saudável, né? É dessa maneira.
Ai, pastor, mas é que nem o senhor falou agora há pouco, eu falo essas coisas, parece que estou sendo falso, porque eu falo de boca para fora. Então, é porque o teu coração está cheio com a verdade da palavra. Por isso que é necessário a gente meditar na palavra, ler vez após vez. Tem gente que lê a Bíblia uma vez só, é corrido, né, e acha que entendeu. Entender é que é o problema, né? Muitas vezes a pessoa lê, mas não entende o que lê. Então tem que ler, reler, meditar, guardar, memorizar, falar com a boca, repetir com a boca. Isso vai se tornando parte de você. E é aí que começa a acontecer o milagre. Porque quando você fala com a boca aquilo que está cheio o seu coração, você vai falar com fé. E quando você fala com os seus lábios a fé que está no seu coração, meu amigo e amiga, os milagres se manifestam, tá bem? Então, se o teu impedimento à fé é uma boca mole, você desculpa a expressão ou o jeito como estou falando aqui, tá? Mas se o teu impedimento à fé é uma boca mole, uma boca de derrota, uma boca que parece um sepulcro aberto, só reclama, só se queixa, é queixa de tudo, é queixa dos outros, é queixa dos irmãos da igreja, é queixa da situação financeira, é um queixume só, misericórdia, não tem quem aguenta pessoas assim, né? Você sabe que tem muitos maridos que se separam das esposas por causa disso, de tanta queixa que escuta, não aguenta, chega uma hora que vazam, né? Aí a mulher ainda fala, por que ele largou de mim? É por causa disso, uma boca que não para de falar aquilo que não convém, né? Não tem problema que a mulher fale mais do que o homem, porque é a natureza dela. A mulher, cientificamente comprovado, fala o dobro do homem. Mas se a mulher, como mulher sábia, ela aprender a falar aquilo que é correto, se ela controlar a sua língua, saírem palavras de vida da boca dela, pode ter certeza que o esposo vai ter prazer de ouvir ela falar. E não correr dela na hora que ela começa a falar, né? É dessa maneira. Tá bom? Vamos falar com Deus então? Quer pegar lá um copo com água? Vai lá e pega e coloca aí. Não quer? Não tem problema, faz conforme a sua fé. Oremos. Pai celestial, Pai bendito, Pai bondoso, Pai amado, Pai glorioso, Pai todo-poderoso, te damos graças em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Te damos graças pela Tua presença nas nossas vidas e te damos graças porque o Senhor não pode mudar a Tua palavra. A Tua palavra diz que aquilo que sai de nossa boca é bênção ou maldição. Então ajuda essa pessoa a entender, Pai, que a boca dela precisa ser uma fonte de bênção. Ajuda essa pessoa a colocar no coração dela as Tuas palavras, Senhor. Que essa pessoa a partir de hoje elimine esse impedimento à fé, que a fé dessa pessoa cresça à medida em que ela fala palavras de fé. Aleluia! Glórias a Ti, Senhor. Te peço, meu Deus, cura essa pessoa que está enferma, liberta, meu Pai, essa pessoa que está amarrada com uma depressão, com uma crise de ansiedade, liberta, meu Pai, essa pessoa que está oprimida por espíritos malignos. Abra as portas de trabalho para essa pessoa que te pede, protege essa família, Senhor, de todo mal e te peço também, abençoe esse copo com água que é colocado diante de Ti. Pai amado, Pai santo, recebemos esta água abençoada de Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela resposta. Amém e graças a Deus. Amiga e amiga, acabamos de orar. O que você faz agora? Beba da água se você colocou, se não colocou, dê graças a Deus mesmo assim pela sua resposta, medita nessa palavra e vigie aquilo que você fala. A tua fé para um milagre, ela nunca vai crescer mais do que as suas palavras. A tua fé vai até onde a tua palavra vai. Ou seja, quanto mais de acordo com a palavra de Deus você fala, mais a tua fé cresce e mais ela alcança coisas maravilhosas. Tá bem? Deus abençoe a você poderosamente nesse dia e até o próximo vídeo.